Por volta de 1985 estava sendo lançado um novo console para a indústria dos jogos, sendo ele o Sega Master System, e trazendo junto com ele grandes lançamentos como Sonic, mas no dia 1 de novembro de 1986 estava sendo lançado um novo jogo para o console, Alex the Kid. Oba, meu carinho único amigo, como é que você tá? Você sabia que esse jogo era para ser um da série de jogos para Dragon Ball, mas por causa de um BO que acabou acontecendo, esse chefão aí mandou que os desenvolvedores começassem o jogo do zero novamente. E para ser bem sincero, ainda bem que isso aconteceu. Minha primeira impressão com esse jogo foi absurda. Um simples garoto atrás de uma princesa que foi capturada e durante essa jornada ele precisa lutar com alguns tipos de animais que aparecem e vai por mim. Você luta muito com animais. Imagina você sendo uma criança de uns 5 anos de idade, do nada só joga um boi pra cima de você e você precisa acabar com ele. Isso é louco, não compensa. Entrava um desespero muito grande em mim por não saber o que fazer, mas hoje em dia é só socão na cara. Acho que por ser criança as coisas pareciam mais difíceis do que realmente eram, ou só melhorei mesmo. E uma coisa aqui que define esse jogo é a dificuldade, não das fases normais, e sim dos chefes, porque as fases normais são pior, mas não esses que a gente luta normal, esses são bem fáceis. Falo do que a gente precisa jogar Jokenpô, porque temos duas chances de ganhar e se você erra, perde uma vida, simples assim. Mas para aquela época, quando isso acontecia, eu entrava em um desespero porque não sabia o que ia vir, e acredite, depois que eu cresci se tornou fácil demais, é totalmente simples, você poupa a vida durante as fases normais para quando chegar aqui você jogar, sempre vai ser as mesmas jogadas de primeira, então depois que você morre você só precisa lembrar quais eram os dois primeiros e jogar para ganhar. Se eu soubesse disso na época que eu joguei, eu teria conseguido chegar no final sempre que eu jogasse, mas é aquilo, criança não pensa direito, né? Mas no mínimo teria conseguido passar da caverna e não morrer sempre que eu chegava lá, então lembre, pegue um papel e toda vez que jogar anote quais as primeiras jogadas de cada chefe. Idiotice? Talvez. Autismo? Totalmente. Mas é legal fazer isso e ir pegando o básico para quando for jogar algo mais complicado. Uma das coisas que eu gostava muito aqui eram os veículos, moto e helicóptero. Nem tanto o helicóptero, porque se a gente batesse a parte de cima dele em alguma coisa ele quebrava, e da moto era só se batesse de frente. Mas tirando isso, você poderia atropelar tudo, era bicho, pedra, tudo que viesse pela frente. A única coisa que destruía essa moto era só os ferros mesmo. Mas pensando agora faz bastante sentido. Mas digo do sentido em que a gente precisa ficar apertando direto para subir o helicóptero e às vezes acaba complicando a gente. Na moto a gente pode ir bem devagar para ajudar a não bater, ou ir rápido para passar por lugares longe. O bom também da moto é porque ela passa por esses buracos menores, então facilita muito nossa vida nessa parte, porque não precisamos pular. E as fases aqui são bem simples na verdade, até você chegar no castelo e tudo desandar, porque meu Deus do céu, algumas até mesmo se repente durante a fase toda, só para deixar ela mais longa. O diferencial de umas é que podemos ir numa loja e comprar alguns itens. E o do castelo é porque tem muita armadilha, então você tem que tomar bastante cuidado. Tipo, tem algumas partes que você entra e do nada começa a cair água, então você tem que bater em alguma coisa para abrir algum lugar para você poder passar. Isso é desesperador demais, meu Deus do céu. Eu não lembrava disso quando eu joguei a primeira vez. Assim também como a própria moto ou até mesmo o helicóptero que a gente pode comprar lá na loja. E tirando os veículos, o que os itens fazem? O anel faz você soltar uma rajada pela mão, a letra A faz você soltar um monte do seu personagem, só que pequeno, e isso ajuda muito em alguns bosses. A letra B faz um campo de escudo e também ajuda em alguns obstáculos. Esse daqui faz a gente voar e essa caixa pode vir algum poder misterioso, mas o que mais vinha era essa invisibilidade por todo o corpo. E assim como algumas fases se repetem, os 3 bosses que a gente derrota, eles voltam e agora com uma segunda forma. Um mesmo só com a cabeça voando e a gente precisa acertar 3 golpes para poder derrotar. E os outros as mesmas coisas, só que um atira umas bolinhas e o outro fica mais rápido, não é tão difícil assim. Até mesmo o último chefe é fácil, parece ser complicado, mas é só ficar aqui debaixo dele e pular quando ele soltar o poder e bater no chifre. Quis falar um pouco desse jogo porque na minha infância esse jogo era tão complicado para mim, mas depois de jogá-lo novamente percebi que ele era muito mais simples do que eu imaginava. Mas do que eu tô reclamando, o jogo era realmente para ser difícil para uma criança. Algum dos poderes que a gente pode usar também pode ser usado para conseguir chegar em lugares que não dá normalmente, e isso ajuda bastante. E bom, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ouvir até aqui e talvez até uma próxima.